Santo Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, bendito Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos, juntos com essa querida irmandade, uma irmandade que tem nos abençoado com a presença, toda semana a gente faz aí o encontro bíblico, para a gente aprender a respeito da Sagrada Escritura. E, irmãos, nós já estamos no capítulo 12 já, irmãos. Estamos no capítulo 12 de Gênesis. Passa rápido, hein, irmãos? É interessante como que a gente já aprendeu todas essas histórias, Desde Adão até agora Abrão, Hoje nós vamos aprender sobre Abrão. Mas, irmão, não é Abraão? Não, primeiro ele era Abrão. Depois, com o decorrer dos outros capítulos, a gente vai ver quando Deus fez essa mudança aí do nome dele para Abraão, Então, por enquanto, nós vamos falar Abrão. Mas, irmãos, se alguma hora escapar o Abraão, a gente tá tão acostumado, Então, os irmãos não reparem, Semana passada, irmãos, nós aprendemos a respeito da Torre de Babel, irmãos? A gente aprendeu aí sobre a Torre de Babel, no último encontro bíblico. Então nós vimos como que a Torre de Babel ela foi erigida. Vimos as histórias também sobre Nimrod, Os irmãos que estavam presentes na semana passada viram, como que nós aprendemos aí sobre Nimrod, Como que as coisas foram feitas, Como que a torre foi feita, como que era a semelhança da torre, E isso daí a gente viu na semana passada. Quem estava na semana passada pôde ser abençoado nessa parte aí, com esse entendimento da Torre de Babel. E depois nós finalizamos, irmãos? Nós finalizamos aí sobre a Torre de Babel. Foi muito interessante e eu recebi bastante mensagem dos irmãos, falando a respeito de Nimrod, Todo mundo ficou meio que espantado com a história, de Nimrod casar com a própria mãe, sobre a história do Natal também, como que Nimrod deu origem a toda essa história de Natal, com pinheiro, com guirlanda, com isso, com aquilo. Então, semana passada foi bem instrutivo, irmãos? Quem estava presente na semana passada, um bom número de irmandade estava presente aí semana passada, pôde aprender nessa questão, E agora nós vamos entrar aí no capítulo 12, Mas antes de entrar no capítulo 12, irmãos, nós vamos começar a ler o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, que vai falar um pouquinho sobre a genealogia de Abraão, Então eu vou abrir aqui o slide, irmãos. Os irmãos já abram aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Então quem tiver com a Bíblia, o exemplar da Bíblia aí, é importante. Deixa eu achar aqui, irmãos. Vou fazer algumas anotações, irmãos. Então, Gênesis 11. Vamos lá no versículo 24. Nós vamos ler até o 32, tá bom, irmãos? Aí eu vou ler esses primeiros versículos. Daí depois, quando a gente entrar no capítulo 12, eu vou pedir para a irmandade ajudar nessa parte aí, tá bom, irmãos? Deixa eu só colocar aqui. Gênesis 11, do 24 até o 32, certo? Aí eu vou escrever algumas coisinhas aqui para os irmãos. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã.
E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Espera aí, vamos pausar aí, irmãos. Então vamos entender. Existia um homem chamado Naor, né? Que ele teve um filho chamado Terá, né? Até aí a gente viu aí. Depois, Terá, ele teve 3 filhos. Então, vamos colocar aqui embaixo. Terá teve Abrão, teve outro Naor, né, que era o Naor neto, por assim dizer, né? E teve Harã. Tá. E depois a gente vê que Harã gerou Ló. Até onde a gente leu aí. Então vamos continuar a leitura. No 28. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então, essa é a genealogia de Abrão, né? Lembrando, irmãos, que aqui não está por ordem de nascimento, né? Depois a gente vai avançar, né, nos capítulos bíblicos, a gente vai ver que Abrão, né, era provavelmente o caçula. Abrão, né? Existe uma divergência entre se Abrão ou Naor era o caçula, mas provavelmente Abrão era o caçula do seu pai Terá, né? E Harã era o mais velho. Naor era o mais velho, né? Quer dizer, Naor. Harã era o pai de Ló, provavelmente era o do meio, né? Só que como colocou aqui, né, em ordem de importância, né, colocou Abrão por primeiro, embora ele podia ser o caçula, mas colocou descrito Abrão como se fosse o primeiro filho, né? Devido à sua história também, né? A sua preeminência. Então, Abrão, né? Vamos colocar aqui. Então, Abrão casou com Sara, né? Então, ele casou com Sarai, né? Sarai. Sara é depois que muda, né, o nome dela. Então, Abrão casa com Sarai. E Harã casa com Milca. E Sarai com Abrão, eles não possuem filhos até essa hora, né? Essa época aí. Então nós vamos ver quantos anos que eles já tinham, né? E Harã com Milca teve um filho chamado Ló. Então teve um filho chamado Ló. Provavelmente ele teve outros filhos, né, e filhas, mas a Bíblia vai narrar mais, vai focar mais a história de Ló, né? Lembrando, desde o primeiro encontro bíblico, quando a gente aprendeu sobre a estrutura do texto bíblico, a Bíblia ela é sempre assim, ela vai focar uma história e vai contar aquela história, né? Independente do contexto que está acontecendo ali, muitas vezes ela vai omitir algumas pessoas, né? Até porque não tem como a Bíblia narrar a vida de todo mundo, né? Senão a Bíblia seria um livro gigantesco, né? Mas ela vai escolher algumas pessoas na história para poder focar na narrativa bíblica, né, irmãos? Então, essa é a estrutura da família de Terá, né? E conforme nós vimos aqui, Terá,
né? Terá, ele foi para uma cidade, uma região, na verdade, né? Vou até colocar uma região aqui. Uma região que foi chamada de Harã, essa região. O mesmo nome do filho dele lá, né? Mas ele foi para lá. Não sabemos o motivo, né? Alguns estudiosos, irmãos, da escritura, e até alguns judeus, eles vão falar que Terá recebeu algum chamado de Deus, né? Para poder ir para essa cidade. Não sabemos, porque a Bíblia não narra, né? O porquê que ele foi. Talvez foi tentar a vida em outro lugar, né? E eles foram para uma região chamada Harã, né? Quando eles foram, um pouco antes deles irem para Harã, o seu filho Naor, ele morreu. Então, vou colocar aqui que Naor morreu. Morreu aonde? Lá na cidade que eles moravam. Qual que era a cidade que eles moravam? Era Ur dos Caldeus. Era essa cidade aqui que ele morava. Eles moravam, né? Era uma cidade, Ur dos Caldeus. E aí, Naor morreu nessa cidade, irmãos. Naor morreu nessa cidade de Ur dos Caldeus. Pode ser, né, que Terá, junto com a família ali, ficaram muito chateados com a morte do filho, né? Porque, querendo ou não, irmãos, a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais, né? E quando acontece de um pai enterrar o filho, é algo muito triste. E às vezes, de repente, quiseram se mudar de região para poder pensar, né? Procurar outros ares, outra parte que eles, né, não lembrassem tanto do seu filho. Pode ser que seja isso, né? Como pode ser que eles tentaram a vida em outro lugar, uma prosperidade em outro lugar aí, né? Mas certo é que a família de Terá foram todos para essa região aqui, chamado Harã. É isso que a gente viu aqui na Bíblia. E aí foi todo mundo. Foram os filhos, os netos, né, de Terá, sobrinhos e tudo mais. Foi a caravana toda foi para essa região aqui de Harã. E enquanto eles estavam vivendo em Harã, né, obtiveram certo sucesso em Harã lá, né, e aconteceu que Terá, que era o pai de Abraão, ele morreu. Então, vou colocar aqui, Terá morre em Harã, né? Então, Terá vai morrer em Harã. E aí que começa a história, que vai contar a história de Abrão e Sarai, né? Essa história que nos inspira fé e confiança. Então, vamos começar agora no capítulo 12. Mas um pouquinho antes da gente começar no capítulo 12, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Terá, né? Terá, né, que era o pai de Abraão, a Bíblia vai falar que ele era idólatra. Então, ele era idólatra, ou seja, ele adorava outros deuses, né? Então, vou colocar aqui outros deuses. Por quê, irmão? Porque era a cultura lá de Ur dos Caldeus. Então, Ur dos Caldeus. Eu tenho umas imagens que eu vou colocar para os irmãos aí, para os irmãos verem, né? Eles eram totalmente idólatras, porque eles adoravam os deuses de um outro, de uma forma diferente do que Noé adorava Deus, né? Do que a família de Noé, do que Abel e tudo mais. Eles acreditavam em deuses. Tem algumas, eu acho que tem algumas imagens de algumas estátuas, irmãos. Eles faziam ali estátuas, né? Eram estátuas assim, com o olho bem grandão, né?
É até interessante, irmãos. Eu vou ver se eu acho uma imagem aqui, aí eu vou mostrar para os irmãos. O que acontece? O Terá, ele estava ali naquela cultura, irmãos. Ele estava ali naquela cultura, eles não estavam muito ainda certos com a adoração do Senhor, né? Com essas coisas que não podem, né? Adorar a imagem, outros deuses. Eles não tinham ainda essa percepção tão forte, né? Porque eles eram levados pelo meio que eles viviam. Então, se eles viviam ali no meio dos idólatras, eles idolatravam também, né? Infelizmente, era essa a realidade. E Terá foi levado, né, a achar que aquilo era normal, né? E é interessante, irmãos, que quando a gente vê como que Abraão foi criado no meio dessa idolatria, né? Abraão foi criado totalmente na idolatria desses deuses aí, desses deuses sumérios, né? Que a Bíblia vai falar que eles eram idólatras, né? Olha, achei aqui uma imagem, irmãos. Deixa eu ver se eu coloco aqui para os irmãos. Compartilhar aqui, irmãos, com os irmãos, para os irmãos verem que tipo de deuses que eles adoravam. Olha, esses eram os deuses aí que eles adoravam. Você vê, irmãos, como que era bem acentuado o olho desses deuses que eles adoravam, né? Vou até ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, olha, para os irmãos verem aqui como que era a forma que eram esses deuses. Por quê? Por que eles tinham esse olhão esbugalhado aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui também, né? Porque eles acreditavam, né? Eles acreditavam naquela premissa de que os olhos, né? O olho que tudo vê, aquela coisa, né? E eles achavam que eles representando um olho bem grande, assim, dos deuses, né? Que eles adoravam, eles estavam representando isso, que Deus, eles eram deuses que estavam vendo tudo, observando tudo, né? Era nesse sentido. E aí esses deuses, cada um tinha um nome, né? Vários nomes aí estranhos, mas era essa forma de representar os deuses que eles adoravam. Então toda a casa de Ur dos caldeus ali, toda a casa ia ter essas imagens aí, né? Toda a casa ia ter um altarzinho ali, uma coisa para poder adorar essas imagens. Era a forma de adoração deles ali. Eu acho que tem outra aqui, tem outra imagem aqui também, né? Outros deuses. Além desses deuses aqui que nós vamos ver na imagem, eles também adoravam alguns deuses com forma de leão, com forma de touro. Também eles faziam esse tipo de adoração, irmãos, né? Então Abrão, né, no caso, Abrão foi criado nessa família aí, irmãos. Então, para a gente ver a dificuldade, né, que ele teve de ser criado e depois ele ter que mudar tudo isso, né? Porque, irmãos, uma coisa é certa. Quando a gente é criado no meio de uma família cristã, é totalmente diferente a nossa visão de mundo, a nossa visão do próprio cristianismo, né? A nossa visão da Bíblia e tudo mais. É de uma forma. Quando a gente é criado numa religião idólatra, numa religião que tem outros deuses, numa religião que tem, sabe, diversas crenças, superstição e tudo mais, é interessante como que a nossa visão, talvez até a visão de Jesus Cristo, é totalmente diferente
né? Por quê? Porque, irmãos, muitos foram criados nessa... crendo em outras coisas, em superstição, crendo em deuses, crendo em outras vertentes, né? Existe isso, né, no nosso meio. Quantos de nós não viemos? Eu, por exemplo, não vim de pais da congregação, né? Então, é diferente a nossa visão. E aí, irmãos, que eu falo, quando nós somos criados assim na família, quando o Senhor nos chama, é diferente. Por quê? Porque o Senhor nos chama para deixar todas essas coisas de lado, né? E aí que nós vamos agora entrar no capítulo 12 e nós vamos ver como Abrão, né? Ele foi chamado por Deus para poder deixar, né, a sua parentela. Então, vamos aí voltar para o capítulo 12, irmãos. Então, capítulo 12 de Gênesis. Quem pode ler para nós aí o capítulo 12, do versículo 1 até o 3. Quem pode ajudar nós aí? Levanta a mãozinha. Irmã Zélia, por favor, irmã. Eu vou levar o convite. Pode abrir o microfone, Manzela. Vai ver o convite. Deu? Eu. Até o 3, né? Isso, irmã. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoe, minha irmã. Então, Amém. vamos lá. Olha para a gente ver como que o Senhor chamou Abrão, né? Ó, irmãos, até o fim desse encontro bíblico eu vou acertar. Abrão. Então, como o Senhor chamou Abrão? Então, o Senhor falou para ele, né? Sai lá da tua terra e sai da tua parentela. Frisa bem essa frase aí, irmãos. Era essa a ordem divina, né? A ordem de Deus era: sai-te da tua terra e da tua parentela. E ainda mais, e da casa do teu pai. Essa era a ordem de Deus, para ele sair daquele meio e ir para uma terra, né, que o Senhor ainda ia mostrar. Né? O Senhor ainda ia mostrar a terra. Pense bem, olha, irmãos, que prova de fé. Por isso, irmãos, que Abrão, né, e depois Abraão, né, ele é chamado de pai da fé. Vocês entendem, irmãos? Por quê? Nós vamos, conforme a gente for aprendendo sobre a história de Abrão, a gente vai ver como que a fé de Abrão e depois de Abraão, né, a mesma pessoa, como que é provada a todo tempo, irmãos. A todo tempo o Senhor refina a fé de Abrão. O Senhor faz com que Abrão ele mostre, né, por atos, né, pela sua conduta, pelas suas ações, de que ele confia de fato no Senhor, de que ele deixou de fato toda aquela crença nesses deuses, naquelas estátuas, aquelas crenças que eles tinham ali, né? É interessante, irmãos, que conforme nós vimos, a genealogia, né? A gente tá aprendendo aí sobre a genealogia. Irmãos, lá no Oriente Médio, eu vou fazer um parênteses aqui para os irmãos entenderem. A partir de agora, os irmãos vão entenderem o desafio que Abrão tinha. Qual que era o desafio de Abrão? Não era só, sai daí da sua casa e vai viajar por aí.
Não, irmãos, a gente vai ver qual que era o desafio. Primeiro, Abrão, ele não viveu aqui no Brasil, ele viveu há tantos mil anos atrás, há 4, 5 mil anos atrás. Então, vamos pensar com a mente daquelas pessoas, né? Não vamos tentar pensar em Abrão com a mentalidade de alguém que tem um smartphone, de alguém que usa a internet. Não. Vamos pensar da forma que eles pensavam lá, né? Lá no Oriente Médio, e ainda 4 mil anos, mais de 4 mil anos atrás, né? Então vamos pensar dessa forma, vamos contextualizar. Irmãos, lá no Oriente Médio, a genealogia ela é muito importante. A origem das pessoas é muito importante. Por quê? Irmãos, não é a forma que nós entendemos hoje. A forma que eles são daquela época, eles valorizam os seus pais, eles valorizam os seus avós, os seus bisavós, tetravós, pentavós e por aí vai. Eles valorizam isso. Por quê? Irmãos, era uma época que não se tinha documentos. Eu falo assim, tinha documentos, mas não da forma que é hoje, né? E quando ia para se conhecer alguém, se perguntava sobre os seus descendentes. Ó, veja assim, irmãos, aqui, olha, nós estamos no ano de 2025. Se os irmãos forem para o interior de Minas Gerais, né, para o norte de Minas, aquelas cidadezinhas que tem 3 mil, 5 mil habitantes, se os irmãos forem lá pro Piauí, né, forem até pro sertão, né, do Pará e tudo mais, os irmãos vão ver que a genealogia e a origem das pessoas são de fato muito importantes. Por exemplo, se você chega numa cidadezinha do interior, quem aqui já foi do interior, ou quem aqui ainda mora no interior, né? Ou quem foi passear na casa de um parente, vai ver que isso é real. Você vai lá pro interior e você pergunta para alguém, você conhece o João? Aí, talvez você vai numa venda, né? Numa vendinha lá no armazém. Ah, eu quero saber sobre o João. Aí o vendedor lá, né? Ele vai falar várias opções. Ele vai falar, que João? O João, filho do Ciclano, né? O João, filho do José, ou o João, filho do Raimundo, né? Veja, irmãos, que a forma, a genealogia, a origem daquela pessoa é importante lá no interior. Se a gente chegar numa cidade grande, pega São Paulo aí, né, Campinas, pega uma cidade aí, Rio de Janeiro, vai para Curitiba, você chega lá e fala assim, você conhece o João, filho do Raimundo? Ninguém vai conhecer, irmãos. Ninguém. Porque a importância da genealogia já não é presente nas grandes cidades, né? Mas nas cidades do interior é, né? Tanto é que se você chega numa venda, num armazém lá da cidade, chega na vendinha lá comprar milho por quilo, você chega lá, dependendo de quem você for filho, eles vão vender até fiado, né? Ah, você é filho da Maria das Dores? Ah, tá bom, pode pegar aí, depois sua mãe passa e paga, entendeu? Por quê? Porque a genealogia era importante. Hoje em dia que a gente tem outra visão. Mas, então, veja como que Abrão, né, no caso, para ele era muito importante. Ele está presente ali junto com a família, né? Está vivendo em família. E até também, irmãos, é uma proteção, né? Se caso viesse alguém tentar atacar, né, tentar despojar eles de todos os bens ali, eles tinham alguma proteção, né? Estavam ali todos juntos e unidos. Então, quando o Senhor fala isso para ele, veja o desafio para ele. Abrão veio de uma família idólatra que se acreditava em vários deuses, se acreditava em outra coisa, e aí aparece
né, uma ordem de Deus, uma voz de Deus, e fala para ele sair e deixar tudo e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Irmãos, se Abrão não tivesse tido a fé que ele teve, uma fé digna de elogios da nossa parte, que muitos de nós aqui, irmãos, não tem, acho que nem 10% dessa fé dele, né? Falo nós no contexto do Brasil aqui, né? Se Abrão não tivesse essa fé, nunca essa história ia estar sendo contada aqui, irmãos. Ele poderia pensar assim, eu não vou, imagine, nem conheço direito, eu fui criado numa outra doutrina, numa outra tradição, eu não conheço esse Deus aí que está falando comigo aí, né? E como que ele manda para uma terra que eu nem sei aonde que é, eu nem sei para onde que eu vou, né? Abrão podia ter pensado isso, mas Deus falou isso e ainda falou que ia dar fez uma promessa para ele, né? Ainda falou: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí veja o versículo 4 agora, irmãos. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, vamos lá. Veja, veja o desafio de Abrão. Ele recebe essa promessa, ele não conhece direito, né, quem fez essa promessa, porque ele foi criado em outra doutrina, em outra tradição, mas ele se apegou a essa ordem, ele cumpriu essa ordem, mesmo não sabendo aonde que ele ia, mesmo não sabendo qual era o paradeiro que ele ia, onde que ele ia se enfiar, irmãos. Ele não sabia. Abrão, de fato, não sabia. E ainda tem o maior agravante. Deus fez a promessa e falou: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas, como vimos no capítulo 11, no versículo 30, diz: e Sarai era estéril e não tinha filhos. Pense, Abrão recebe essa promessa. Abrão recebe a promessa de Deus de que ele ia ser uma grande nação. Mas ele já tem 75 anos. A Sarai, né? Ela era mais ou menos uns 10, 11 anos mais nova do que Abrão, né? Então ela tinha mais ou menos 64, 65 anos. E até aquele momento ela não tinha filhos. E esse Deus que aparece para Abrão, diferente da sua tradição, diferente da sua criação, diferente do que o seu pai tinha ensinado, aparece para ele, fala: larga tudo, vai para um lugar que eu vou ainda mostrar, e ainda eu vou te fazer uma grande nação. Mas ele podia questionar: mas eu nem filho tenho, minha mulher é estéril, quanto tempo a gente está tentando, né? Mas ele teve uma fé viva, irmãos. Uma fé viva. E foi... E o versículo 4 é tão interessante. O versículo 4 fala: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, a fé dele foi tão firme. Falou: eu vou. E foi, irmãos. E foi. E levou aí o sobrinho deles, né? Ló. É interessante, irmãos, que assim, se a gente começar a observar a promessa de Deus, a ordem de Deus depois da promessa, né? A ordem de Deus era o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Era essa a ordem divina. Mas o que ele fez? Ele saiu, né? Ele saiu. Mas ele levou alguém com ele. Ele levou o sobrinho dele, Ló. E aí, a gente não vai pensar que Ló era criancinha pequenininha, né? Ló já
Ele era um homem formado já, né? Provavelmente até casado já, né? Ele levou um parente dele. Aí alguns, irmãos, algumas pessoas acreditam que isso foi até uma forma de desobediência, ou aquele jeitinho brasileiro, né, que Abraão deu de se desapegar, mas não se desapegando tanto, né? E depois a gente vai ver como que lá no capítulo 13, na semana que vem a gente vai estudar, né? No capítulo 13, a gente vai ver como que deu confusão essa decisão aqui de Abrão, né? A decisão de manter Ló junto, depois deu confusão lá, né? Mas enfim, vamos para o capítulo 5, versículo 5, né? Capítulo 12, versículo 5, diz assim: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Está querendo dizer que lá em Harã, o tempo que eles viveram em Harã, nasceu muita gente. Como eles eram uma família, quem morava em Ur, irmãos, deixa eu compartilhar aqui para os irmãos entenderem como que era Ur. Ur não era um lugar lá no meio do mato, não, irmãos. Eu vou colocar aqui, aí os irmãos vão entender. Deixa eu colocar aqui, os irmãos observam aí. Deixa eu ver se eu acho. Ó, esse daqui, irmãos, só mostrar para os irmãos, essa imagem aqui, saiu aqui, irmãos. Essa imagem aqui, irmãos, é uma imagem de uma escrita. Tá vendo todos esses buraquinhos? Lá no primeiro, acho que no primeiro ou segundo encontro bíblico que nós tivemos, a gente aprendeu sobre isso, né? Que eram as escritas cuneiformes, o nome disso aqui, né? Escrita cuneiforme. O que é isso aqui? Cada buraquinho desse e um risquinho é uma palavra, né? Cada buraquinho desse era uma letra, né? Uma forma que eles escreviam. Essa era a forma que a cidade onde Abrão vivia, né? Eles escreviam os documentos. Eles pegavam argila, fazia ali uma tabuinha de argila e riscava ali, né? E cada buraquinho, cada risco era uma letra. Hoje em dia, a gente olhar, a gente fala assim, meu Deus, como que eles entendiam isso, né? Mas era a forma que eles se comunicavam, né? Da mesma forma que se a gente mostrar um alfabeto, né, para alguém que não conhece de letra, né, vai também falar como que eles conseguem ler isso, né? Mas eles conseguiam ler, irmãos, eles conseguiam ler. Isso aqui é a foto de um documento, provavelmente um documento agrário, né? Aqui. Ainda existe, né? Existe na arqueologia muito disso, né? Aqui é os deuses, né? Aqui, irmãos, isso aqui é real, foi encontrado pelos arqueólogos, né? Pinturas que eles faziam, e esse azul aqui, irmãos, é uma pedra, né? É uma pedra, lápis lazuli, o nome da pedra, que é assim, uma coisa muito bonita, irmãos. Imagina isso aqui todo polido, né, da forma que era naquela época. Então, eles eram uma civilização, né? Quem morava ali em Ur eram os sumérios, né? Eles eram uma civilização muito avançada, irmãos, muito avançada. Eles faziam artes, eles construíam coisas que duram até hoje, né? Que os arqueólogos estão encontrando coisas até hoje, tijolos que eles construíam que sobreviveram a quase 5 mil anos, irmãos. Então é coisa de qualidade que eles faziam e tudo mais. Aqui mostra, né, a forma de roupa que eles usavam, né, que era como se fosse um vestido, né? Alguns usam só uma saia ali, os homens sem camisa, né?
com uns babadinhos ali, umas franjas, né? Na barra da saia, era a forma que eles usavam, né? Existia muito gado, né? Muita criação, e eles usavam a música, né? Os irmãos veem aqui a música eles usavam, e era a forma que eles viviam, né? Dessa forma aqui que era a civilização. Agora eu vou mostrar como era a cidade deles, irmãos. Então, aqui mais um documento, né? Aqui mais um documento que foi encontrado, né? E aqui a cidade. Aqui, irmãos, é uma geração gráfica, né? A forma que era a cidade lá, é como se fosse uma representação no computador lá que foi feito para mostrar, né? Como que era as cidades de antigamente. Irmãos, a gente pensa que Ur era uma coisinha assim, um bairro, né? Uma cidadezinha bem pequenininha. Mas não, irmãos. Era grandioso. As construções lá de Ur dos Caldeus eram construções de primeira, né? A maioria das pessoas que moravam em Ur eram pessoas abastadas, pessoas ricas, porque lá tinha muita oportunidade, né? Era uma cidade praticamente capitalista da época, né, irmãos? Como se fosse lá a potência, os Estados Unidos da época, né? O poder de compra deles era muito grande. Inclusive, os arqueólogos encontram que todo mundo ali tinha o básico para viver, e todo mundo tinha uma certa comodidade na sua casa, né? Então, as casas que são encontradas lá, por mais que sejam fora alguns achados arqueológicos, por mais que são fora do palácio, mesmo nas casas é encontrado, né? Encontrado ouro, encontrado prata, bronze e tudo mais ali, artefatos de ferro, né? É encontrado ali. É muito interessante isso daí, irmãos. Outra coisa também, além disso, né? Uma curiosidade. Ur dos Caldeus foi uma das primeiras cidades. Pensem bem, irmãos. Nós vivemos no século 21 e tem cidades aqui no nosso país, bairros e tudo mais, que não tem saneamento básico, que não tem nenhum esgoto, que às vezes o esgoto é a céu aberto, né? Eu falo, irmãos, porque a gente vai até em cidades grandes aí, vai até em São Paulo, a gente encontra locais que tem esgoto a céu aberto. Aqui mesmo em Sorocaba, irmãos. Agora que parece que o negócio está mudando aqui, mas existiam bairros, tem a cidade vizinha aqui também. Você vai em bairros que não tem o saneamento, irmãos, não tem o esgoto. Aí a galera vai lá, faz casa e não tem esgoto, fica lá aquele esgoto tudo a céu aberto, né? Mas lá, pense, 4.000 e tralalá anos atrás, né? Até mais, irmãos, até mais. Eles já tinham esgoto encanado ainda, irmãos. Pra gente ver a genialidade desse povo aí de Ur, dos caldeus. Eles faziam dutos como se fosse cano de barro. Quem é antigo vai lembrar, irmãos. Antigamente existia a manilha, né? Que era feita ali de cerâmica. Mas eles faziam também como se fosse isso, né? Uns canos de barro, né? E fazia por debaixo da casa. E aí, isso daí é para um local como se fosse uma fossa, né? E é muito interessante isso, irmãos. Como que eles criaram essa genialidade, né? A forma com que eles faziam a estrutura trabalhista também. Os irmãos depois quiserem pesquisar, os irmãos pesquisem sobre Código de Hammurabi, né? Deixa eu até anotar aqui, porque alguns irmãos tiram print aí, né? Ó, vamos ver se dá aqui pra... Vou colocar bem aqui em cima. Código de Hammurabi.
que é esse código, irmãos? Era um código que existia na época dos sumérios, que era como se fosse a legislação, né? Eram as leis que existiam. E ali nesse código existiam leis trabalhistas, leis civis, né? Leis de moral. Existiam várias leis aí. Então, para a gente ver como que eles eram avançados mesmo, irmãos, né? Eles tinham coisas assim no código de Hammurabi, e existiam coisas que a gente vai ver que depois isso daí é incorporado até na Bíblia, né? Como, por exemplo, a lei de olho por olho, dente por dente, né? Isso já existia no código de Hammurabi, né? Isso é histórico. Ou seja, se alguém roubar algo da minha casa, daí ele vai ter que ressarcir, né? O valor, ou ressarcir a coisa, né? A coisa roubada, mais uma porcentagem, né? Já existia isso lá nesse código de Hammurabi. Então era uma civilização muito avançada. Eles eram bem civilizados mesmo, né? Deixa eu ver se eu salvei a outra imagem aqui. Ah, não, só salvei essa, irmãos. Então, vamos voltar lá, né? Então, essa era a realidade de Abrão. Irmãos, a realidade de Abrão era deixar tudo isso, pense no desafio de Abrão, deixar toda essa modernidade, deixar tudo isso, né? Depois foi para Harã, junto com o pai dele, né? Foi para Harã lá, e lá foi que o pai dele morreu, né? Conforme a gente leu aqui. Mas lá em Harã eles prosperaram também. Harã não era uma cidade tão tecnológica, entre aspas, né? Tão avançada como Ur. Mas também era uma cidade, não era o meio do deserto, né, irmãos? Era uma cidade já formadinha ali, né? Tinha o básico para viver, e a família de Abrão prosperou ali em Harã. Conforme a gente leu aqui no versículo 5, capítulo 12, versículo 5, né? Fala que ali eles adquiriram muitos a ponto deles formarem uma fazenda. Essa palavra fazenda na nossa Bíblia, irmãos, lembrando que a nossa Bíblia ela é uma das mais antigas, né? Da tradução mais antiga que tem, que é João Ferreira de Almeida, pelo menos em português ela é a mais antiga. Na época, fazenda é a forma que usava para falar riqueza, né? Tanto que até no nosso vocabulário, né, existe o Ministério da Fazenda. O que é o Ministério da Fazenda? É o ministério que vai cuidar da riqueza do país, né? Ou seja, então quando fala fazenda, não pense que Abrão... É porque a gente tem um pensamento de achar que fazenda é lá, aquela fazenda lá, aquele local que parece um sítio, cheio de gado, cheio de plantação. A gente costuma pensar isso, né? Ah, fulano tem uma fazenda, né? E a gente começa a achar que Abrão era isso, mas fazenda significa riquezas. E logo riquezas também, né? Vai significar cabeças de gado, né? Vai significar tudo aquilo que permeia a prosperidade rural, né? E Abrão nasceu muita gente, eles tinham empregados, lembrando, irmãos, que os empregados, eles moravam na casa ali do patrão, né? E ali eles tinham filhos, e os filhos viravam empregados também, né? A gente tá falando de uma outra época, né? Ninguém tinha carteira assinada, não era CLT não, né? Era uma época que existia ali os servos e servas, né? Existiam. E aí eles saíram, Abrão chamou toda essa turma, toda essa galera que morava com ele, toda essa caravana aí, vamos sair daqui. Então pense, irmãos, Abrão tem que estar muito certo do que ele está fazendo, irmãos, muito certo. Imagine se dá errado isso, irmãos. Quantas vidas de pessoas, a sua esposa, os seus servos, os filhos dos servos, quantas crianças devia ter ali, né? Filhos dos servos, as criancinhas que nasciam ali. Imagine, se desse errado, irmãos, quantas pessoas seriam envolvidas nisso, né? Mas Abrão teve fé que ia dar certo, eles iam encontrar a terra que o Senhor ia dar.
Olha, pense, irmãos, olha a fé, irmãos. Olha, a irmã que chamou o hino 403 aí, né? Que nós cantamos no começo, irmã, estava guiada, irmã. Glória a Deus, estava guiada. É pela fé mesmo. Olha que fé bonita de Abrão. Vamos voltar aqui então, né? Que já é quase 9 horas, irmão. Então vamos acelerar a coisa, né? Então vamos para o versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha para a gente ver, né? Primeiro, a Bíblia fala que Deus disse para Abrão. Versículo 1 fala: Ora, o Senhor disse a Abrão, né? Ou seja, primeiro ele ouviu a voz do Senhor. Quando o Senhor viu que a fé de Abrão era firme mesmo, era uma fé digna, então o Senhor apareceu. O Senhor apareceu. Mas, irmão, a Bíblia não fala que quem vê Deus não pode permanecer vivo, né? Tem esse versículo sim, irmãos. Mas lembra que nós aprendemos sobre teofania. Vamos colocar, eu vou colocar lá de novo para os irmãos lembrarem. Talvez alguns irmãos não estão acompanhando todos os encontros bíblicos, então eu vou dar uma breve explicação aqui, irmãos. Existe algo chamado teofania. Deixa eu escrever aqui. Existe algo chamado teofania. Grave essa palavra, irmãos. Teofania. O que é essa palavra? Essa palavra no nosso vocabulário, né? Então ela vem do grego theos, né? Do grego theos, que significa Deus. E fania significa manifestação, né? Uma manifestação. Ou aparição também, né? Então, o que é uma teofania? É uma manifestação, uma aparição de Deus, né? De uma forma que o homem consiga ver, né? De uma forma que o homem consiga ver. Isso daí, irmãos, é Deus, por sua misericórdia, fazendo com que o homem veja, né, a sua manifestação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí de manifestação divina, né? A Bíblia vai falar sobre Deus aparecendo, né? Lá em Isaías, ele vê o trono de Deus, vê, né? Deus sentado no trono, ao redor os anjos. E aí Isaías fica, lá em 6 de Isaías, né? Isaías fica abismado, porque ele vê os anjos tudo falando santo, santo, santo. Ele fica abismado, ele acha que ele vai morrer. Meu Deus, eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vou morrer, né? Mas ali foi uma teofania. É lógico que Deus, em toda a sua plenitude, toda a sua glória, não pode ser visto pelo homem, né? Deus não vai ser visto pelo homem em toda a sua glória, né? O homem não aguenta. A gente canta naquele hino Santo Santo, né? A gente canta lá que o fulgor excelso de Deus não pode o homem ver, né? Não tem como. Algo que é muito grandioso a gente não consegue ver. Mas Deus, ele faz o quê? Deus, ele... Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Irmãos, por exemplo, para a gente ver um eclipse solar, a gente pode pegar aqueles negativos, né? Aqueles negativos de foto,
colocar no olho e consegue ver, né? Ou pegar um óculos de sol que tenha proteção UV, né? E consegue enxergar ali o sol, né? Mas se os irmãos tentarem não usar nada no olho e tentar colocar e ver um eclipse, ou mesmo olhar e ver o sol lá no céu, ninguém vai conseguir. Porque na hora a gente fecha o olho assim, começa a doer o olho, né? Isso nós estamos falando do sol, que é uma criação de Deus. Então imagine Deus em sua glória suprema, excelsa. A gente não vai conseguir ver. Então o que Deus faz? Deus, por sua infinita misericórdia, por assim dizer, ele dá um jeito lá que nós consigamos ver algo, né? Uma parte da glória de Deus, uma partícula bem pequena daquilo que é a manifestação de Deus. Entendeu, irmãos? Acho que deu para entender aí, né? Essa dinâmica que o Senhor faz, né? E foi isso que aconteceu. Deus apareceu ali para Abrão. Aí a gente tem algo que é interessante, irmãos. Abram aí em João, o Evangelho de João, capítulo 8. Vamos fazer um adendo aí, irmãos. João, capítulo 8. Aqui. Versículos 53. 53 não. 56, 57 e 58. 56, 57 e 58. Deixa eu interromper aqui. E quem pode ler para nós aí esses versículos? João capítulo 8, 56, 57 e 58. Quem pode ler para nós aí? Irmã Andressa? Vou tentar, tô um pouquinho rouco, mas vou tentar. 56, 57 e 58, irmã. disse-lhe, pois, os judeus ainda não têm 50 anos e 20 veste Abraão. Disse Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, sou eu. Leia o 56 para nós, irmã, também. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e veio, alegrou-se. Lê de novo? Não, tá bom, irmã. Deus que abençoe, viu? Amém. Olha para os irmãos verem. Jesus aqui, né? Vamos dar uma pausa ali na história de Abraão. Dá uma pausa ali. E vamos aí para Jesus. Vamos pegar aí a parte de Jesus. Irmãos, Jesus agora está na frente dos fariseus. Ali, debatendo com os fariseus. Aí ele chega, eles começam a falar que não, nós somos descendentes de Abraão, porque nós viemos da linhagem de Abraão e não sei o que, e tarará, e falando aquela coisa. Aí Jesus vai e fala assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ou seja, ele está querendo dizer assim, Abraão me viu e ele ficou muito alegre quando ele me viu. Ele se exultou, ele ficou jubilante, né? Aí na hora que os judeus ouvem isso que Jesus falou, viu, mas Jesus, você tá doido. Você não tem nem 50 anos. E você tá falando que você viu Abraão, que viveu não sei quantos mil anos atrás? Aí Jesus vai dar a tacada final neles. Fala assim, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o que acontece? 59, olha, então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo,
passando pelo meio deles, e assim se retirou. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Veja, irmãos, olha o que Jesus falou. Senhor da glória, irmãos. O Senhor até visita a gente. Santo Deus. Jesus falando: Abraão me viu. E ele ficou muito alegre quando ele me viu. E aí os judeus: imagine, você não tem nem 50 anos. Como que você está falando aí? E aí então, Santo Deus. Aí então, Jesus fala: antes de Abraão existir, eu sou. E aí os judeus ficaram muito bravos. Os judeus ficaram irados, porque acharam aquilo um absurdo. Porque os judeus sabiam que o único que apareceu para Abraão foi quem? Foi o Senhor Criador. Aí eles ficaram irados, porque eles acharam aquilo uma heresia. Imagina, esse homem está falando que ele é o próprio Deus em carne e osso? Não, tem alguma coisa errada, vamos apedrejar ele, é blasfêmia. E Jesus falou isso, porque Jesus, ele é o verbo de Deus. Jesus é o mesmo que nós aprendemos, é o mesmo que criou o céu e a terra, ele é o verbo. Quando Deus falou, haja luz, o verbo haver, Jesus estava lá criando. Então Jesus é aquele que estava lá. E vamos voltar agora para Gênesis. Volta lá para Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12. Aí fala lá. 7, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão. Veja, irmãos, esse Senhor, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é Jesus Cristo, apareceu para Abrão. E Abrão ficou alegre quando ele viu o Senhor. O mesmo Senhor que estava lá é o mesmo Senhor que falou com Abrão. Por quê? Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus. Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus. Isso a Bíblia já fala lá em Hebreus, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, irmãos. Hebreus, capítulo 1. Se os irmãos puderem abrir aí. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, irmãos. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Vamos dizer assim, o sol, está lá o sol, e temos o raio solar, né? O raio solar, irmãos, se ele atingir a nossa pele, dependendo, ele pode fazer bem, que tem a vitamina D, né, do sol. E o sol, ele é bom para as plantas e tudo mais. Só que se nós se aproximarmos muito do sol, ou o sol se aproximar muito de nós, o que acontece? Nos queimamos, né? Se a Terra ela fosse 1 centímetro mais perto do Sol, a Terra não teria vida, porque seria tudo queimado aqui na Terra, né? Mas veja, irmãos, que estamos no ângulo certo, na medida certa, né? E veja que os raios solares, eles chegam até nós
e nós conseguimos ver. Nós conseguimos ver o raio solar, nós conseguimos desfrutar do raio solar. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, embora sendo Deus, né, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele vem até nós e essa manifestação, né, ou esse resplendor da glória de Deus, o Senhor Jesus consegue trazer até nós, de modo que a gente, olhando para o Senhor Jesus, não somos consumidos. Por quê? Porque o Senhor faz essa ponte aí, né? Essa mediação. Por isso ele é o mediador, né? Então, o Senhor Jesus, ele é a expressa imagem de Deus, Pai, né? Por isso que Jesus vai falar para Filipe lá em 14 de João. João fala, mostra-nos, Filipe fala, né? Mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai falar, mas quem me tem visto também o Pai. Então, ou seja, Abrão viu o Senhor. Mas Abrão viu Deus? Viu, na pessoa do Filho, né? Agora Deus em toda a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, no céu dos céus, com toda a sua glória, o homem não consegue ver, né? Mas o resplendor da glória de Deus e a imagem da pessoa de Deus, que é Jesus, nós conseguimos ver, conseguimos sentir, né? Conseguimos... Até interessante, irmãos, nós que somos crentes, a presença de Deus, às vezes a gente quase não aguenta, né? A presença de Deus, ela nos comove, ela traz aquele fervor em nós, né? A presença de Deus. Mas isso que é uma partícula, né, de Deus. É uma partícula de Deus tendo contato conosco, né? Então, imagine a exultação de Abraão. Volta lá em Gênesis 12, irmãos. Imagine a exultação de Abraão quando ele viu o próprio Senhor, né? Ele viu essa representação do Senhor. Então, realmente, né? Realmente o Senhor falou lá e Abrão se exultou e se alegrou, né? Então, imagine lá. Eu acredito que Abrão quase que sentiu a presença de Deus igual a gente, né? Glória a Deus. E aí fala que Abrão, né, voltando no capítulo 12 de Gênesis, Abrão erigiu um altar ali, né, onde ele viu o Senhor. Ele fez ali um altar de pedras, né, como se fosse um montoado de pedras, para marcar ali o lugar que ele viu o Senhor, né. E aí depois o versículo 8, o versículo 9, vai falar que ele andou mais um pouco, foi para Betel, né? E ali também fez um altar, né? Para poder adorar a Deus. Eu vou compartilhar aqui, irmãos, uma outra tela aqui, para os irmãos verem a jornada de Abraão, né? Aqui, eu acho que os irmãos estão conseguindo ver. Eu separei esse mapa. Aqui, irmãos, estamos aqui, Ur dos Caldeus, né? Então, provavelmente, Abrão saiu daqui, né? Junto lá com toda a sua família. Lembrando, irmãos, que aqui é a parte do Oriente, né? Oriente Médio aqui, né? Então, nós vamos ter aqui a Turquia, né? Só para os irmãos se situarem no mapa, né? Temos a Turquia, lá em cima temos a Europa, né? Aqui, toda a Europa aqui. Europa. E aqui a Rússia, né? Vamos ter a Rússia. E para cá vamos ter a China e tudo mais, né? Então, aqui temos o Irã, né? Aqui vamos ter Israel, o Egito aqui, e aqui já começa a África, né? Certo? Só para os irmãos se situarem aí nos mapas, né?
Então vamos lá. Abrão, com toda a sua família, saiu ali de Ur dos Caldeus, né? E andou, passou pelo rio Eufrates e chegou em Harã. Aqui, ó. Tá vendo? Chegou em Harã, é essa região. Aqui, ele viveu junto com a sua família. Foi aqui que o pai dele morreu. O pai dele morreu. E é aqui que o Senhor falou: larga tudo aí e vai para a terra que eu vou mostrar. E aí daqui, irmãos, que ele foi. E aí a gente vê, ele foi andando, chegou aqui em Siquém. Tá vendo aqui, irmãos? Siquém. Foi aqui que o Senhor apareceu para ele, né? Em Siquém. Foi aqui que ele faz o primeiro altar lá para o Senhor, né? Então, o primeiro altar. Depois ele foi para Betel, aqui, né? E também faz um altar aqui em Betel, né? E aí, agora nós vamos continuar no versículo 10 em diante. A gente vai ver a história de quando começou uma seca terrível, uma estiagem terrível na época lá, e ele teve que ir para o Egito. Então, ele atravessou tudo isso aqui e foi para o Egito, né? Irmãos, olha a caminhada que Abrão fez, né? Então, a gente lê, por exemplo, a gente lê o capítulo 12, a gente pensa que ele andou pouquinho, como de São Paulo a Campinas apenas, né? Não. Como de Belo Horizonte a Uberlândia, né? Não foi isso, não. Foi muito, ele andou muito. Pense, irmãos, ó, só aqui nós estamos falando estamos falando aqui do Irã, tá vendo aqui, ó? Estamos falando de países, ó. Irã, estamos falando de Iraque, estamos falando aqui perto da região da Síria, ele passou aqui. Aqui é Turquia, né? Aqui também é Turquia. Passou aqui perto da Turquia. Olha para os irmãos verem, né? Passou pela região de Israel e foi lá para o Egito. Olha, irmãos, ele atravessou vários países ali. Então é uma jornada muito longa, de fato, né? Então vamos continuar aí para a gente ir depois para a aplicação pessoal, tá, irmãos? Capítulo 12, versículo 10. Quem pode ler para nós aí? Versículo 10, 11 e 12. Capítulo 12, versículo 10 ao 12. Irmã Cristiane, por gentileza, irmã. Houve ao convite. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Irmã, pode ler o 13 e o 14, por gentileza? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Isso. Deus abençoe, minha irmã. Então, vimos aí, irmãos, algo novamente que eu vou falar para os irmãos. Temos que entender a história dentro do contexto, dentro daquele contexto lá daquela época. Não pegar a nossa vivência hoje e tentar enfiar ali dentro da Bíblia. Não. Porque senão a gente não vai entender, vai achar que, né? Nossa, mas como isso? Então, o que aconteceu? Teve fome, né? Uma estiagem terrível lá naquela região. E é uma região que tem muito isso. E eles têm que mudar sempre de região para poder plantar, colher, né? O gado poder beber água, né? Então, geralmente é assim que é feito naquela região, né? Não existe companhia de
elétrica, lá não existia, não existia carro, não existia balde de plástico que é mais leve, era tudo de cerâmica muito pesado para você levar muita água, então era difícil. E também não tinha nenhuma companhia aí de água para levar água encanada para eles. Então eles tinham que se mudar, ir atrás de um lugar que tinha água. E onde que eles foram? Para o Egito. Irmãos, o Egito era um lugar abençoado. Por quê? Porque tinham o rio Nilo, por exemplo. O rio Nilo e os afluentes do rio Nilo nunca secavam. Nunca. Muito embora existia seca lá, né? Mas não existia a ponto de desaparecer os rios. O que acontece ali na região de Israel. Na região de Israel só tem um rio que ele só fica um pouquinho baixo, mas ele não desaparece, que é o Rio Jordão, né? Por isso que existe essa importância do Rio Jordão. Mas os outros afluentes dos rios, ele às vezes passa meses e ele desaparece, ele fica seco mesmo, né? Então por isso que eles tinham que sair dali. E Abrão saiu com a sua comitiva toda e foi para o Egito. Mas alguém pode perguntar, mas por que ele foi lá se meter com o faraó? Era só ele passar de largo lá, não precisava o faraó, né, ele fazer esse pedido aí. Por que o faraó ia matar ele? Era só ele chegar lá na terra, né, acampar lá e pronto. Irmãos, a gente tem que entender que Abrão não era só ele e a família ali. Era ele e muita gente, era muito gado, muitos animais, eles faziam um acampamento grande, né? Então, para eles chegarem lá, eles não iam ser desapercebidos, né? Eles iriam ser notados pelos egípcios. Então, eles tinham que ir lá e pedir permissão pro rei, né? Pro rei ali do Egito, para as autoridades, ele tinha que pedir essa permissão. E quando ele, sabendo da forma que eram os egípcios, ele chega para Sarai, né? Ou Sarai, ele chega e fala assim: olha, eu tenho uma coisa para falar para você, minha mulher. Vão me matar. Porque os egípcios... O que os egípcios faziam? Quando chegava alguém lá no território, eles sempre pediam. Isso é história, irmãos. Isso está documentado até nos registros egípcios, né? Quando chegava alguém no território egípcio, ou a pessoa tinha que fazer um pagamento, né? Um pagamento ali pela estadia, ou tinha que dar servos e servas para ficar lá como pagamento também, ou dar uma de suas filhas, dar a mão em casamento de uma de suas filhas, uma de suas servas, uma de suas parentes ali pros governantes do Egito. Mas não era a pessoa que escolhia, era o próprio governante que escolhia o que ele queria, o que era mais vantajoso para ele. Então Abrão, já sabendo disso, olhou para a esposa dele. A esposa dele era uma senhora muito bonita, né? Lembrando que lá, né, os 65 anos que ela tinha não era igual hoje. Lembrando que eles estão vivendo numa época mais perto ali da perfeição de Adão e Eva, né? Então a jovialidade deles era mais do que nós hoje, né? Que estamos há trocentos anos distante dos nossos primeiros pais, né? Então ela era uma senhora muito bonita. Vamos dizer ali que Sara, mais ou menos, a aparência dela era de uma mulher de uns 40 anos, né? Com todo o seu vigor, né? Era mais ou menos isso, para ter uma comparação aí. E ela era muito bonita. E Abrão, sabendo, falou: meu Deus do céu, vão olhar para minha esposa e vão querer ela. E agora? E aí, das duas, uma. Eles vão me matar, se eu não quiser entregar ela, vão me matar. E agora?
que eu faço? Porque se eu falar que eu sou marido dela, eles vão me matar, porque eles querem, pronto, acabou, não quer saber, né? Se eu vou deixar ou não. Então ele foi, chegou para a esposa dele e falou: olha, Sara, tem uma coisa, quando a gente chegar lá, eu sei que você é muito bonita. Quando você chegar lá, fala para eles que você é minha irmã. Mas irmão, ele mentiu, irmão. E agora? Abraão mentiu. Irmãos, ele não mentiu. Ele contou uma meia verdade. Na verdade, é uma realidade. Por quê? Abra aí em Gênesis capítulo 20. Deixa eu lembrar se é o 20, versículo 12, eu acho, irmãos. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Gênesis capítulo 20. Aqui, versículo 12. Tá certo. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz aqui. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Ou seja, Sarai era irmã por parte de pai de Abraão, né? Então não era uma mentira, era uma verdade, meia verdade ali, né? Que Abraão usou para poder se safar do rei, né? Do rei ali do Egito. E aí, quando eles chegaram ali, no versículo 14 diz: e acontecendo que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Ou seja, aqui fala provavelmente não quando ele entrou no território, né? Mas quando ele entrou lá para falar com as autoridades, né? Quando todo mundo viu ela, meu Deus do céu, que mulher bonita, né? E agora vamos continuar a leitura aí. Eu vou ler aí o versículo para acelerar, né? Vamos acelerar aí. Versículo 15 em diante diz: e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomada por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma, vai e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Veja aqui, irmãos, o que aconteceu então foi que a prática egípcia era sempre matar o chefe de um clã, né? Lembrando que eles estavam ali, existiam vários clãs que tentavam derrotar o território do outro, né? Isso era comum lá no passado, e eles tentavam negociar com o que eles tinham, né? Então, dava filha em casamento, dava isso. Ah, irmão, mas isso daí não é machismo? Irmãos, é a cultura da época, né? Era aquela cultura que eles faziam, né? Infelizmente, a mulher, ela era vista dessa forma, né? E note que a Bíblia aqui, ela não está falando que isso é o certo, né? Tanto é que Jesus depois, Jesus vai tratar a mulher totalmente diferente do que as pessoas tratavam, né? Então, a Bíblia só está narrando o que aconteceu, só narrando um fato, né? E aí, então, quando viram a Sarai, né? Fala que os príncipes de Faraó, ou seja, os grandões lá do Egito, né? Que estavam ali perto do Faraó, gabaram ela, ou falaram assim: meu Deus, Faraó, essa mulher ia ser uma ótima mulher para você manter no harém. Por quê? O que os faraó fazia? Vou explicar para os irmãos, né? Porque muitos pensam que chegou lá, Sarai chegou, né? O faraó pegou na mão dela, já deu um beijo na mão dela, igual mostra em filme, sabe, irmãos? Que não tem nada a ver com a realidade, né? Beijou a mão
de Sarai e já levou ela e já marcou uma festa para poder casar com ela. Não, não é assim, irmãos, né? Ou já levou para os aposentos dele. Não, não era assim que acontecia. Quando o faraó ele via uma mulher bonita, ele pegava essa mulher, levava lá, levava para os seus empregados, falava para ela, ó, vai lá, dá um trato nela, e ela tinha todo aquele banho de beleza, ficava lá na banheira com óleo essencial, com aqueles óleos cheirosos e tudo mais, fazia aquelas massas de barro para colocar no rosto e fazia toda a parte estética dela e tudo mais, e vestia ela e ela ia pro harém. O harém era um lugar como se fosse uma casa, um palácio, onde só moravam mulheres, né? E aí, quando o faraó ele queria sair com uma das mulheres, ele ia lá no harém, escolhia uma das mulheres e levava para o seu palácio. Era assim que era a cultura da época lá do faraó. Lembrando que é uma cultura pagã, né? E aí ele foi fazer isso. Então, quando ele levou Sarai, provavelmente lá para todo esse tratamento, e não era um tratamento de 1 dia, 2 dias, era tratamento de semanas, né? E às vezes até de meses. E aí, quando levou, né, ela lá, aconteceu que grandes pragas, né? Fala no 17, né? Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, né? E aí, os egípcios eram muito supersticiosos. Eles, quando acontecia alguma coisa, eles já tentavam pensar o que era que eles tinham feito de errado, né? Isso eram os egípcios, e documentado também na história, né? Eles eram assim. Mas a Bíblia fala que essas pragas que vieram foi o Senhor fazendo isso. Então, a gente pode pensar, Faraó e os comandantes lá, os príncipes lá, talvez pensaram, né? Poxa vida, o que aconteceu de diferente? Que estava indo tudo muito bem, plantação, isso e aquilo, tudo muito bem. O que aconteceu de diferente? Que agora está dando tudo errado. Aí alguém lembrou, aquele homem Abraão lá, aquele homem Abraão veio para cá. E uma das mulheres dele tá aqui no harém. Tá aqui, é verdade, tá aquela mulher bonita, né? Mas por que será que tá acontecendo? Aí provavelmente, irmãos, a gente faz uma conjectura aí, que alguém lá do harém ficou sabendo, né? Ou ele mandou os servos ir perguntar para ela, viu, qual que é a sua origem, o que você é, quem que você é, né? Uma das hipóteses aí pode ter acontecido. E aí o que acontece foi que Sarai, né, provavelmente falou, né? Não, é que eu sou a esposa de Abraão. Imagine a cara do faraó que ficou sabendo, né? Tá explicado. Olha, eu dei como agrado para Abraão. Eu dei ovelha, eu dei vaca, jumento, servo, serva, camelo. Eu dei tudo isso para ele. E ele não falou, deixa eu chamar ele. Chamou Abrão. Viu, por que você não falou que era sua esposa? E aí a Bíblia fala que não fala a resposta de Abrão, né? Eu acho que provavelmente Abrão ficou quietinho, né? Com medo, né? Aí fala, viu, o que é isso que me fizeste? Por que não disseste que ela era sua mulher? Por que disseste ela é minha irmã? Aí então, o que acontece? O faraó fica tão irado que fala, tira esse homem daqui da minha frente. E eu vou dar ordem agora pros guardas. Mantenha ele longe e expulsa ele da minha terra. Não quero mais saber. Ele que leve todas as coisas dele. E aí, irmãos, olha pra gente ver como Deus manobrou a situação, né? Abrão tinha saído lá da parentela do pai dele, né? Pense bem, levou acho que pouca coisa, provavelmente, né? E aí o Senhor mais do que dobrou, acho que triplicou as coisas de Abrão. E aí Faraó ficou tão irado, que mandou ele ir embora com as coisas que ele deu mesmo, não pediu nada de volta, e Abrão foi embora com tudo.
tudo que ele tinha recebido e com a esposa também, né? E aí que começa a história de Abrão, como Abrão foi um homem próspero. Então, dessa forma que aconteceu aqui, né? Alguém tem alguma pergunta, irmãos, para a gente finalizar essa parte, né? E para aplicação pessoal? Tem alguma pergunta a respeito desse assunto? Né? Quem tem uma pergunta pode levantar a mãozinha aí. A gente vai tentar responder, se alguém tiver. Irmã Denilde. Não, então, às vezes eu fico assim, intrigada, né? Porque eu acredito que a idade daquela época, os anos daquela época não eram contados igual agora, né? Porque Sara, pelo que fala aí, Sarai já tinha mais de 65 anos, né? E ela era uma mulher formosa ainda, né? Então eu acredito que os meses, talvez os anos tinham menos meses naquela época, né? Então, irmã, historicamente provado, os meses sempre foram 12 meses, né? Eu acho que a gente estudou isso no capítulo 4 ou 5 de Gênesis, né? Não sei se a irmã está acompanhando os encontros bíblicos que a gente faz toda semana. Não, eu cheguei a perder. Ah, então, no capítulo 5, irmã, a gente estudou sobre isso. Eu até trouxe uma informação aí, que os meses, eles sempre foram 12 meses. Inclusive, Abrão, nessa época, os Sumérios, né, que era a cidade que ele morava lá em Ur, né, que a gente viu, os Sumérios, eles também tinham um calendário de 12 meses, né, um calendário de 12 meses, lógico com outros nomes, né, não os mesmos nomes que os nossos, mas era de 12 meses, mas os dias eram dias de 28 dias a 30 dias, mas geralmente eram 30 dias ali, né. Então, geralmente o ano daquela época, ele era de 360 dias, né? Porque eles faziam o calendário pelo calendário solar, lunar, e não solar, igual a gente né? Era lunar. Então, era pelas fases da lua que eles faziam. Então, provavelmente, Sara e Abrão, eles tinham, de fato, mais ou menos essa faixa de idade mesmo, né? 70, 60, né? 75, 65 anos. Mas o que vai mudar é a jovialidade deles, né? Lembrando que eles estavam perto de Adão, perto da origem, né? A gente viu que a origem é Adão e Eva, né? E eles estavam perto. Vou fazer uma ilustração para os irmãos entenderem. Eu acho que eu já fiz essa ilustração aí, né, nos outros capítulos, mas só para os irmãos entenderem. Por exemplo, os irmãos pegam um ventilador, ligam o ventilador na tomada e liga lá. Aí os irmãos não desliguem pelo botão, mas arranca a tomada com tudo. Quando os irmãos arrancarem a tomada, o que vai acontecer com a hélice? A hélice vai ainda continuar rodando a todo vapor, né? Até que ela vai perdendo a força centrífuga, né? Ela vai perdendo a força e daí ela vai diminuindo. Essa ilustração, ela ilustra bem o que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam ligados na perfeição, né? Na fonte da vida, eles estavam ligados ali. Com o pecado, Adão é como que se houvesse Adão e Eva arrancado, né? Da tomada. E aí, o que acontece? Nas primeiras gerações, a força de vida, a jovialidade, a perfeição, aquela coisa, ainda estava todo vapor. Por isso, nós explicamos que as pessoas viviam lá 500, 600 anos, 700, 900, né? Por quê? Porque eles estavam bem perto ali da fonte de força de vida, que vem ali de Adão, da sua genealogia ali. Conforme vai passando os anos, chega um período em que a Bíblia fala lá que já o nosso tempo
já é 70 e 80 se restar força, vigor e tudo mais. E hoje em dia a gente tem aí essa vida e a alimentação da gente é ruim, a gente também não faz exercício físico e tudo mais que compromete a nossa jovialidade, né, irmãos? A gente compromete. E lembrando que, lógico, Sara, né, já tinha sua idade ali, mas a aparência, talvez ali dela, como Abraão era um homem rico, né, provavelmente ela fazia bastante coisas, né, os tratamentos que existiam na época, né, irmãos? Não vamos falar de botox aí que não existia na época, né, irmãos? Mas ela fazia certas coisas e ali a Bíblia vai narrar que ela era muito bonita. E, de fato, irmãos, o envelhecer, né, a terceira idade, ela não apaga, né, toda a beleza, né? Existem pessoas que são de mais idade que são muito, muito joviais, muito belas, né? E aí, tendo esse fator ainda deles estarem perto da perfeição de Adão e Eva, né? Isso explica, talvez, a força de vida que eles tinham, a jovialidade deles, né? Mais alguém tem alguma pergunta, irmãos? Acho que ninguém. Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha aí. Acho que ficou bem explicado, né, irmãos? As coisas aí de Abrão. Se alguém tiver mais alguma pergunta, daí anota aí, traz na semana que vem e a gente tenta responder aí, tá bom, irmãos? Vamos agora para a aplicação pessoal. Vamos aplicar na nossa vida tudo isso que nós aprendemos de Abrão e toda a companhia limitada aí. Vamos ver como que nós podemos aplicar na nossa vida, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela só tem sentido se nós aplicarmos na nossa vida, né, irmãos? Então vamos aí. Nós vimos, irmãos, no capítulo 12, né, inteiro que nós fizemos a leitura hoje, a gente viu como que Abrão, ele foi descendente, né, tanto de homens piedosos, como de homens também que fizeram coisas que, né, como nós aprendemos nos encontros passados, né, sobre Canaã, Cã, né, como que Cã, ou Cão, né, fez lá aquela vergonha com o pai e tudo mais, né, tantos outros que são da descendência ali de Abrão, que também fizeram coisas erradas, né, Lameque e tudo mais. E é interessante, irmãos, que por mais que ele teve essa genealogia, ele teve essas pessoas na família dele que fizeram coisas erradas, Abrão, ele não se corrompeu, né? Embora ele tenha até sido criado ali na idolatria, ele também não se corrompeu. E o que isso ensina pra gente, que a gente pode aplicar na nossa vida, irmãos? A gente pode aplicar que muitos de nós tivemos criações diferentes, né? Muitos de nós tivemos pessoas na nossa família, tivemos pessoas na nossa descendência, irmãos. Muitos de nós têm pais, mães, né? Que talvez não sejam exemplos, né? Talvez não sejam pessoas exemplares, né? Mas isso não pode mudar nossa essência, irmãos. Ter pessoas na nossa família que fizeram erros, que foram errados, não foram exemplos, isso não deve determinar a nossa vivência. Existem muitos, irmãos, que chegam e falam assim, não, mas eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque meu avô é assim. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Olha o exemplo de Abrão. Imagine se Abrão falasse isso. Não, eu também vou ser idólatra porque meu pai é idólatra. É a tradição da minha família. Eu também vou ser. Eu também vou adorar. Não vou seguir esse Deus, não. Então, irmãos, isso ensina para nós que a mudança de vida que nós temos que ter é independente da nossa família. É independente. A partir do momento em que Deus mostra algo para nós,
A partir do momento que Deus mostra alguma coisa que está errada, irmãos, nós não temos que nos justificar e falar, não, mas a minha família é assim. Não, irmãos, se Deus está apontando que é algo errado, vamos trazer um exemplo aí para exemplificar. Vamos supor que alguém tem problema com bebida alcoólica. Irmãos, e aí a pessoa chega e fala assim, não, eu bebo mesmo porque meu pai bebia, meu avô bebia e viveu não sei quantos anos, isso e aquilo. Mas, irmãos, se Deus está apontando aquilo no seu coração que não é bom, para que a gente tem que se justificar com a parentela? Se justificar, falar, não, eu vou continuar fazendo. E aí, outro exemplo também de Abrão, irmãos, é o capítulo 12, no versículo 1, que Deus fala, sai da tua terra, né? Versículo 1. Como nós vimos, Abrão tinha se dado bem ali em Harã. Harã foi uma cidade que ele prosperou, né? A família dele se assentou bem ali, né? Todo mundo ficou muito bem. Mas Deus pediu algo para Abrão, para sair. Quando Deus fala saia, era para Abrão sair se deslocar, irmãos, né? No versículo aqui, se deslocar, sair da comodidade. E às vezes, irmãos, por que para nós é tão duro sair da comodidade? Sair daquilo que é cômodo pra gente, né? E isso envolve tudo, irmãos. Isso envolve o nosso gênio. Por que a gente faz dessa forma? Ah, eu não vou mudar meu gênio porque eu sou assim mesmo. E alguém, se quiser me aceitar, me aceita dessa forma. Não, irmãos. Deus, ele fala, saia dessa comodidade. É cômodo para você. Porque mudar, irmãos, envolve esforço. Porque mudar envolve você sair de uma rota e ir para outra. Mudar para Abraão, você acha que foi fácil para Abraão mudar? Abraão teve que andar quilômetros e quilômetros. Cansativo. Irmãos, a mudança de vida também é difícil para nós. Mudar um defeito na gente também é difícil, irmãos. É difícil porque envolve esforço. Envolve, às vezes, uma caminhada longa. E ali o processo, irmãos, aquele processo de mudança envolve quilômetros e quilômetros. E esses quilômetros e quilômetros é cansativo. Esse processo de mudança, você mudar sua natureza, mudar seu gênio, mudar seu defeito, mudar aquilo que faz com que você aborreça outros, mudar no casamento, mudar, sei lá, num serviço, tudo isso, e esse percurso, irmãos, ele muitas vezes esse percurso, ele não é nem notado pelos outros. E isso acontece, irmãos, porque, por exemplo, vejamos, um conselho que o Senhor trouxe aqui agora. Um casal, irmãos, um casal. O que acontece com um casal? Às vezes, a esposa está querendo mudar, ela está tentando mudar, só que ela está naquele processo, irmãos, ainda. Ela está naquele percurso ainda de quilômetros para mudança. Não é do dia para a noite, irmãos. Nenhuma mudança do dia para a noite é verdadeira. Não é, irmãos. Olha, esse conselho é um conselho. Irmãos, toda mudança ela envolve tempo. Irmãos, se alguém muda do dia para a noite, você falou uma coisa e mudou do dia para a noite. Irmãos, desconfie disso, irmãos. Desconfie. Se tiver alguém aqui namorando, se tiver alguém aqui enrolado para casar, se alguém mudou do dia para a noite só para te conquistar, irmãos, fuja disso, irmãos. Fuja. Porque uma mudança ela envolve tempo. Ela envolve uma mudança de dentro para fora. E no espiritual é a mesma coisa, irmãos. No espiritual, alguém se batiza, aí já chega a irmandade e já quer. Não, já pare de usar calça, já dá aqui seus brincos, vai. Já dá aqui seus colar, já vamos modificar. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma.
A mudança espiritual também é da mesma forma, irmãos. Outra coisa também, irmãos, outra aplicação para a nossa vida. Tem alguns, e isso, olha, irmãos, isso eu falo com propriedade, irmãos. Tem muitos no nosso meio, na congregação, irmãos, no nosso meio, que quer que a igreja mude assim, ó, do dia para a noite. E não é assim, irmãos. Não é. Existem coisas dentro da igreja que é de luz em luz. Existem coisas dentro da igreja que elas vão ter que ser mudadas aos poucos, irmãos. Aos poucos. Um dia um irmão falou assim, irmãos. Ah, mas olha, a congregação errou muito, fez isso e fez aquilo e tal. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que servos de Deus do passado também erraram. Todos somos imperfeitos, irmãos. Por que a gente tem que sentar na cadeira de perfeição e apontar o erro? Aponta o erro da denominação, aponta o erro do irmão, aponta o erro desse, aponta o erro daquele. Sendo que nós somos errados, nós somos errantes. Irmãos, e isso é um processo de mudança. A igreja também, irmãos. A igreja também é um processo de mudança. E esse percurso de mudança, muitos não notam. A mesma coisa também o marido e a esposa. A esposa quer que o marido mude, o marido está tentando mudar aquele processo de mudança, de assimilar na mente, assimilar na sua vivência, modificar os costumes. Aí a esposa vai e fala assim, ah, não muda mesmo, né? Só que ele tentou mudar. Ou a esposa também está tentando mudar, o marido fala, meu Deus, mas continua a mesma coisa. Aí o que acontece? A pessoa desanima, irmãos. A pessoa desanima de fazer essa mudança, de modificar. Aí a pessoa vai e se acomoda de novo. Fala assim, ah, deixa eu voltar a ser como era, com os meus defeitos mesmo, a pessoa que aceite meus defeitos. Isso, irmãos, envolve um percurso. Então, vamos, irmãos, a partir desse encontro, vamos aplicar isso na nossa vida? Quando a gente vê alguém mudando, vamos respeitar o percurso da pessoa? Vamos respeitar, vamos elogiar o percurso? Nossa, olha minha esposa, como você mudou. Olha meu marido, como você mudou, né? Ou chegar num serviço, alguém que tem o cargo de chefe, talvez aqui, né, entre nós, elogia também ali o seu funcionário. Nossa, olha, você chegava muito atrasado, agora você não chega mais. Parabéns. Vamos valorizar o percurso. Olha a história de Abraão, onde que entra aqui. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos, o versículo 2 a 3, né? A gente vê que Deus fala para Abraão que Abraão ia ser abençoado e Abraão tinha que ser uma bênção por onde ele passava. Irmãos, ser uma bênção onde a gente passa é um desafio, irmãos. É um desafio, principalmente no serviço. Quem de nós não teve alguma coisa aí, né? No serviço, alguma coisa que nos desagrada, isso e aquilo. Mas, irmãos, vamos nos esforçar para ser uma bênção, né? Vamos nos esforçar para alguém que olhe para a gente e fale assim, nossa, aquele irmão é uma bênção, né? Nossa, aquela irmã é uma bênção. Na vizinhança, nem sempre é fácil, né, irmãos? A vida da gente é tão difícil, é tantas coisas que vêm, né? Mas vamos nos esforçar para ser uma bênção. Ser uma bênção como sogra, ser uma bênção como nora, ser uma bênção como genro, né? Ser uma bênção como filho. Às vezes, irmãos, ser uma bênção não é tão difícil. Às vezes é deixar de falar certas coisas, é deixar de criticar certas coisas. Às vezes tem coisas que a gente vê, irmãos, e a gente coça a língua da gente para falar. Mas ser uma bênção, às vezes, ó, zíper na boca, irmãos. Às vezes é isso, irmãos, o segredo. Glória ao nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, no versículo 4 a 5, né, a gente viu aí que
Abraão deu um jeitinho brasileiro aí e levou o sobrinho dele, né? A gente viu, levou o sobrinho dele, que na semana que vem a gente vai ver que isso deu uns probleminhas aí, né, irmãos? Mas é interessante como que nós fazemos isso a todo momento, irmãos. Todo momento a gente procura um jeitinho brasileiro para poder seguir o Senhor. Aí a gente procura um jeitinho lá. Não, deixa eu fazer desse jeitinho. Ah, Deus mandou fazer isso, né? Ou seguir a doutrina. Olha, Deus mandou... Ó, irmãos, vou falar uma parte aqui, irmãos, que Deus está trazendo aqui, né? Esse exemplo aí. Mas os irmãos não fiquem chateados comigo. Na nossa doutrina fala o quê? Sobre roupas modestas, né? Roupa modesta para a irmã. E aí, irmãos, fala da saia para a irmã, né? Porque, historicamente, a saia é uma saia que a saia ela não marca, né, as partes íntimas da mulher e tudo mais, né? Qualquer dia a gente faz um estudo só sobre isso, né, irmãos? Mas aí, muitos usam aquele jeitinho brasileiro, né? Aí veste aquele vestido colado ou aquela saia curtíssima. É o jeitinho brasileiro, irmãos. É o jeitinho brasileiro. Por quê? Porque fala, não, mas eu tô na doutrina. Eu tô na doutrina porque é saia. É saia. É vestido. Mas, irmãos, e a modéstia? Onde fica? O que Deus falou? Deus falou para andar modestamente. Para ter pudor na vestimenta. Mas o ser humano dá o jeitinho brasileiro e sempre quer levar o ló junto, né? Faz igual Abrão, sempre quer levar o ló junto. Ou a mesma coisa. Deus manda você suprir uma necessidade, aí você dá um jeitinho brasileiro, né? Você dá um jeitinho brasileiro, você fala assim, ah não, senhor, mas não vou suprir toda a necessidade, né? Deixa eu só dar uma importância lá e pronto. Jeitinho brasileiro também. Irmãos, tantas áreas na nossa vida, irmãos, são tantas áreas na nossa vida que o Senhor manda fazer uma coisa e a gente faz outra. E a gente tenta se justificar e fala assim, não, mas eu tô fazendo o que Deus mandou. Da mesma forma que Abrão. Não, eu tô fazendo o que Deus mandou, eu saí da terra. Mas ele não largou toda a parentela. E aí, muitas vezes, o Senhor tem que fazer igual fez com Abrão. Só para adiantar aqui, né? O que Deus fez com Abrão? Ele deu uma confusão lá entre Abrão e Ló, deu uma baita de uma briga, e aí Ló teve que se apartar de Abrão, e Abrão teve que ir para um outro lado e Ló para outro lado, né? Se apartaram. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes o Senhor dá uma ordem e a gente faz o jeitinho brasileiro e depois lá na frente o Senhor tem que fazer um movimento para poder se desapegar das coisas, para poder entender que aquilo é errado, para poder largar uma vaidade, para poder largar um costume mundano, para poder largar isso. Irmãos, eu vou contar um testemunho. Eu conheci um irmãozinho que ele não largava nada por nada as gírias mundanas que ele tinha. As gírias mundanas, palavrão e tudo mais. Não largava por nada. E isso Deus mandou os profetas, Deus mandou esse, aquele, a palavra falava para ele. Irmãos, e ele não largava, ele falava assim, não, mas Deus não me acusa. Deus não me acusa com esse vocabulário. Irmãos, o que Deus teve que fazer? Deus abriu uma porta de emprego para ele, que ele ganhava, nem escolaridade tinha, e ele ganhava o que muitos têm faculdade e não ganham. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu com ele? Um dia, ele mandou uma mensagem lá para alguém lá do serviço e alguém tirou um print lá e mandou pro chefe. O chefe chamou ele lá e falou assim, olha, é o seguinte, se você continuar falando esse tipo de coisa,
esse tipo de vocabulário, se você não mudar esse vocabulário, você é despedido no outro dia. E o que ele fez? Mudou, irmãos. Era Deus agindo por meio daquele patrão. Mudou. Hoje você conversa com o irmãozinho, é outra pessoa, irmãos. E ele fala, olha o que Deus fez. Deus me colocou numa situação que ou era eu passar necessidade, não pagar aluguel, isso e aquilo, né? Então, irmãos, vamos aplicar os conselhos na nossa vida. Se o Senhor manda fazer A, faça A. Se o Senhor manda fazer B e C, faça B e C. Não faça A, faça B e C. O mesmo vale para a profecia, irmãos. O mesmo vale para a revelação. Se o Senhor falou 1, 2, 3, fale 1, 2, 3. Não acrescenta no que Deus falou. Não acrescenta na profecia, não acrescenta na revelação, não acrescente na palavra. Faça o que Deus mandou. Se Deus mandou saia da tua casa, saia da tua casa. Então, não queira achar jeitinho para fazer. Às vezes Deus manda um namoro, não tá indo bem. Deus manda, se separa. Esse namoro não é da minha vontade. Aí o servo de Deus, dá um jeitinho lá. Não, vamos, porque nós se ama e não sei o quê. Vamos buscar qualquer coisa. Um vai que eu sou contigo e tá bom demais. E aí o que acontece, irmãos? As consequências são piores. Então, irmãos, vamos seguir o que Deus fala. Se Deus falou algo, vamos seguir. Isso é aplicação para a nossa vida. E Deus, né, ele faz tudo isso na nossa vida, ele faz obras na nossa vida, né? Entre esses erros e acertos, irmãos, é que Deus vai guiando a nossa vida, né? Abrão talvez errou de ir lá para o Egito, né? Talvez foi um pouquinho de falta de fé, né, irmãos? De achar que Deus poderia prover para ele lá mesmo na região que ele estava, né? Não precisava ter ido lá para o Egito. Mas nós também somos iguais, irmãos. Às vezes a gente tá cheio de fé, mas às vezes a nossa fé não alcança, né? Mas vamos aprender com os erros e acertos. Vamos aprender e pensar, sempre pensar, fazer igual Abrão. Abrão, todo o percurso dele, ele montava um altar. Sabe para quê, irmãos? Ele montava para ele lembrar a obra que Deus fez. Olha, aqui Deus apareceu para mim, eu tava assim, 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 assim. Aí montou outro altar lá. Olha, esse altar aqui foi quando eu estava assim, 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 e Deus apareceu. Na nossa vida é igual, irmãos. Os erros e acertos nós temos que aprender com eles. Vamos olhar para trás e pensar, olha, eu quero melhorar. Eu quero melhorar hoje, eu quero melhorar amanhã. E toda vez que a gente passar por um altar do Senhor, né, por uma história da nossa vida, vamos nos lembrar disso. Vamos lembrar de como Deus nos ensinou, de como Deus nos deu a saída, de como Deus nos deu sabedoria para modificar a nossa situação. Glória a Deus. E assim nós fazendo, irmãos, nós vamos estar sempre constantes e avante na presença do Senhor. Porque o nosso rumo é sempre ir avante, rumo a Sião celestial. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, então nós finalizamos aqui o nosso encontro bíblico, né? Vamos agora agradecer ao Senhor, né? Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. E na semana que vem, né, irmãos, estaremos juntos novamente. Então vamos orar a Deus debaixo do